Será que o mau uso da voz pode gerar lesões nas suas pregas vocais perigosas? Nesse vídeo eu quero mostrar para você uma cirurgia de uma lesão chamada granuloma que pode ser causado por mau uso da voz que estava obstruindo a respiração e foi removido aí de emergência. Eu sou Sabrina Farnese, eu sou médica laringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir e se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos muito interessantes por aqui falando sobre voz. Então vem comigo descobrindo tudo sobre as lesões que podem ser causadas por mau uso da voz. Pessoal, as lesões que são causadas por trauma vocal, elas são muito comuns, principalmente nos profissionais da voz, como os professores, como os cantores, como os palestrantes, pessoas que usam a voz aí, os pastores. Por quê? Porque o uso da voz, ele vai refletir na sua prega vocal. Existe, como eu disse para vocês, lesões aí que são mais responsivas à cirurgia e lesões que são mais responsivas à fonoterapia ou as duas coisas. E muitas vezes também precisam de medicamentos porque são influenciadas tanto pelo mau uso da voz quanto com as doenças que fazem também esforço da prega vocal. Começando a falar do granuloma, foi o granuloma que eu mostrei para vocês aí um pouquinho da cirurgia, vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês do exame do granuloma. O granuloma, ele acontece com o mau uso da voz associado também a doenças, como o refluxo. Então o refluxo também pode dar esse probleminha aí com o granuloma, então, ou quando o paciente foi entubado ou sofreu algum trauma ali local, pode ser que tenha um granuloma. O granuloma, quando ele é menor, ele pode ser tratado sim com medicamentos, tratando as doenças, a gente consegue que melhore o paciente. Mas quando eles são grandes, como a lesão que eu mostrei para vocês, realmente precisa de cirurgia porque eles impedem a respiração adequada do paciente e podem ser risco para que essa lesão solte e possa cair na via aérea e na traqueia e impeça a respiração por completo, já que a traqueia é a fonte onde está essa respiração para o pulmão. Então assim, é bem depois do nariz e da boca. Então se ali tapar, adeus, você vai parar de respirar. Então são lesões que podem ser graves e precisam de cirurgia algumas vezes. Essas lesões também são muito recidivantes, já que elas são causadas por trauma. O trauma tem que cessar. Se ele não cessar, o granuloma volta. Então esse paciente tem que ser acompanhado de pertinho e muitas vezes até botox nas pregas vocais são necessários para que esse paciente pare de fazer o esforço vocal. As lesões também que são bem comuns aí nos profissionais da voz, principalmente aqueles que têm lesões estruturais mínimas nas pregas vocais, predisposição a terem, são os pólipos. Os pólipos são lesões que são bem comuns aí na lesão do grito, a lesão do mau uso, a lesão do esforço máximo. Os pólipos geram uma voz muito ruim, os pacientes, a voz muda de uma hora para outra, é gerenciado aí por essa questão do esforço. Automedicação, também são pacientes que usam corticoide de vida, né? Usam por conta própria, usam para cantar, totalmente errado. Depois tem um pólipo porque gerou um esforço vocal extremo. Existe também o pólipo, ele é uma hemorragia, então evitar situações de hemorragia, uso de anti-inflamatórios indiscriminadamente, isso pode predispor sim a ter também os pólipos. Os pólipos são mais responsivos à cirurgia, mas sempre precisam de fonoterapia para que o paciente mude o comportamento vocal. Se não mudar o comportamento, então não tem como agir, porque esse pólipo pode voltar ou ter um pólipo do outro lado. Então é importante mudar o comportamento vocal e seguir depois da cirurgia com fonoterapia. Outra lesão que acontece também são os cistos das pregas vocais. Os cistos das pregas vocais são lesões que são bem difíceis. Elas respondem pouco à fonoterapia e muitas vezes não são cirúrgicas porque a lesão é pequena ou está muito dentro da prega vocal, com mais trauma na hora de remover cirurgicamente. Então, os cistos devem ser avaliados aí quando é melhor momento de operar e a cirurgia chega até mais ou menos um prognóstico de 70% a 100% do retorno da voz.
mas claro que faz uma cicatriz, é um pouquinho mais interno, então é mais difícil. Vou mostrar o cisto para vocês aqui, uma cirurgia de remoção de cisto, para vocês verem um pouquinho como é aí, para vocês verem que não é tão fácil, a gente precisa entrar mais na prega vocal, é uma lesão extremamente delicada. Outra situação também importante são os nódulos vocais. Os nódulos vocais são lesões que realmente eles acontecem quando tem um esforço vocal contínuo, crônico, mais comum nas mulheres, devido ao tamanho da prega vocal ser menorzinha e por causa desse golpe, né, esse choque. Vai ter no meio aí esses nódulos vocais, vai passar a figura para vocês aqui. Os nódulos vocais são muito responsivos à fonoterapia, então o tratamento dos nódulos vocais, fonoterapia resolve muito bem e melhora. Os homens podem ter também, se tiverem algumas situações das pregas vocais, assim como as mulheres também, se tiverem, vão ter mais chances, que é o microeb ou microdiafragma, vai passar para você, que vai diminuir um pouquinho a porção fonatória que é usada para falar nas pregas vocais. Pessoal, existem algumas lesões fonotraumáticas que muitas vezes, como fibroses, que às vezes não dá para resolver, então a gente cirurgicamente a gente passa para fono para tentar melhorar a função dessa prega vocal, mas são realmente muito difíceis por causa desse esforço crônico que o paciente faz. Isso é muito ruim aí para o paciente. Pessoal, acho que eu falei todas as lesões fonotraumáticas, eu acho que sim. Se não, fica para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, para que sempre tenham vídeos assim muito interessantes falando sobre voz por aqui. Vai passar para vocês aqui meus contatos das minhas consultas online e presenciais no Brasil inteiro, onde eu tenho muito prazer de cuidar de vocês. E o meu espaço, Auto Voice Medical Center, sempre passa no final para vocês conhecerem. Um grande abraço para todos e fiquem com Deus! A Auto Voice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Auto Voice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.